que são bloqueios emocionais e como eles te impedem de viver a vida dos seus sonhos. Tudo se trata de interpretação. Tudo se trata de como nós enxergamos, no decorrer da nossa vida, determinadas situações e como interpretamos essas situações, quais emoções foram vivenciadas diante dessas situações. Isso acontece principalmente na nossa infância, porque a criança não sabe lidar com emoções, não sabe lidar com não sabe lidar com expectativas frustradas. Diante dessas interpretações que fizemos no decorrer, principalmente da nossa infância, criamos esses bloqueios ou não na nossa vida e trazemos eles para a vida adulta. Por exemplo, você veio de uma família de muita escassez, né? Muita falta, com muita pobreza, e você veio com essa sensação de que você não consegue prosperar também, né? Porque você vivenciou isso na infância, você olhou para aquela situação e interpretou de uma forma negativa, você interpretou de uma forma que, poxa, a minha família veio de uma situação tão humilde, eu não consigo também. Todo mundo na minha família sempre teve essa escassez. Como que eu vou conseguir isso na minha vida? Ou você vivenciou, ou você pode ter vivenciado também, um exemplo nos relacionamentos, relacionamentos difíceis, né, da sua família. Você viu a sua mãe sofrendo muito dentro de um relacionamento e você acredita que amor é aquilo, que amor é dor, que amor é sofrimento, porque foi aquilo que você interpretou lá na sua infância. Você criou aí um bloqueio para ter um relacionamento feliz, ter um relacionamento em paz e saudável. No mesmo caso, a escassez. Você criou aí um bloqueio que te impede de alcançar níveis mais altos em relação ao dinheiro, porque você acredita que uma família, se você veio de uma família pobre, você não consegue prosperar. São várias as interpretações que podem ser feitas diante de determinadas situações. E cada pessoa vai enxergar de uma maneira diferente. Esses daqui são apenas exemplos de alguns bloqueios que podem ser criados diante de relacionamentos ou diante de dinheiro, né? Diante de prosperidade. E isso te acompanha ao longo da sua vida. E vai continuar te acompanhando se você não olhar para isso, se você não procurar fazer diferente, se você não procurar entender o que aconteceu no seu sistema emocional que te faz não subir de nível, que te faz não alcançar aquilo que você tanto sonha, né? Se você sonha em ter muito dinheiro, por que você não consegue dar um passo em direção a isso? Se você sonha em ter uma relação em paz, saudável, por que você não, por mais que você tente, você não consegue dar um passo em relação a isso? É porque aí existe uma negativa dentro de você, algo te dizendo que você não consegue. É isso, e disso se trata o bloqueio. É algo dentro de você falando que você não consegue, por mais que você aqui no racional diga: eu quero muito dinheiro, eu quero ser feliz no amor. Lá no fundo, algo te diz: não, você não vai dar conta. Você não vai dar conta. Você não vai dar conta de tanto dinheiro assim. Você não vai dar conta de ter uma relação assim. Ninguém na sua família conseguiu. Como você vai conseguir isso? Isso nada mais é do que uma parte emocional sua ferida, né? Essa parte que lá na infância interpretou as coisas de uma forma dolorosa, de uma forma difícil, e a sua parte adulta não consegue acessar isso em profundidade. É aí que entra também a parte da cura da criança interior, né? Que chamamos, é aquela parte quando nós somos crianças, foram feridos. É aí que quando a gente começa a olhar para isso de uma forma diferente, a gente tem que olhar para esses.
Quando a gente começa a olhar para isso, começa a entender da onde vem essa parte que nos impede de dar um passo à frente, de prosperar, de subir um degrau na nossa vida, de subir de nível, né, na nossa vida, a gente começa a olhar para isso, a gente começa a entender melhor, né, a mudar a nossa interpretação sobre a vida. E quando a gente começa a olhar para isso, né, olhar para essa nossa história, para os nossos bloqueios, quando a gente começa a olhar para a nossa parte ferida, né, olhar para esses bloqueios, olhar para essa criança que foi ferida, a gente começa a subir de nível, a gente começa a prosperar, começa a subir, mesmo que devagar, nos níveis da nossa vida. Porque a gente começa a interpretar a vida de forma diferente, né? A gente começa a mudar a interpretação sobre as coisas, né? A gente começa a curar na raiz aquela situação, porque a gente ressignifica e começa, né, a desbloquear a nossa vida, começa a desbloquear isso tudo para a gente dar passos aos próximos níveis que a gente quer alcançar, para a gente poder ter força emocional, coragem, para realizar os nossos sonhos, para realizar os nossos desejos, as nossas metas de vida, metas essas que às vezes pareciam até impossíveis de serem realizadas, mas quando a gente olha para a nossa parte ferida, quando a gente decide curar essa parte, decide olhar profundamente, né, para dentro de nós, tudo isso muda. Toda a nossa parte externa é reflexo do nosso mundo interno. Quando a gente olha com amor e carinho para esse mundo interno, tudo na nossa vida é capaz de mudar. Tudo na nossa vida é capaz de florescer, é capaz de prosperar.